Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, nosso culto de doutrina. Nós vamos iniciar este culto clamando pelo sangue de Jesus. Eu convido o senhor, a senhora, você, jovem, criança, adolescente, a fechar os olhos. Nós vamos clamar ao Senhor, dando início a este culto. Após o clamor, nós vamos cantar um louvor e logo em seguida ao louvor, os irmãos vão acompanhar o programa Conversas Bíblicas, com um assunto muito edificante e uma abordagem doutrinária para o crescimento de todos. Vamos clamar ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Suplicamos a Tua bênção, o perdão, o renovo, Senhor, da nossa comunhão contigo. Sê conosco, ó Deus, nos permite entrar na Tua santa presença e que, com o ensino ministrado pelos Teus servos, nós sejamos aperfeiçoados na Tua obra. Nós suplicamos assim a Tua bênção, pois nós oramos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos nossos canais de televisão, canais abertos ou Sky, e também nas nossas plataformas do YouTube, aqueles irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata que assistem costumeiramente nossos programas e também alguns irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que participam conosco. Nós vamos continuar ainda nesse mês falando sobre os nossos cultos. Nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo, a importância do batismo com o Espírito Santo. Falamos no programa passado, que é uma bênção que nós recebemos do Senhor, aquilo que veio do Pentecoste, que foi a nossa experiência. Mas hoje nós vamos continuar com esse assunto, aqui novamente com o pastor Marcelo Ferreira. Paz do Senhor Amadeu, paz do Senhor a todos. Membro do pastor aqui, membro do nosso Conselho Presbiteral, pastor Sérgio Souza, responsável aqui pelo nosso Evangelho Eterno, já bem conhecido dos irmãos. Nós vamos então abordar esse assunto de maneira muito simples e prática para os irmãos nas igrejas, para os pastores. E vamos começar com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, doutrinariamente, nós falamos do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Nada que nós falamos é fora da Bíblia, não é? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A nossa doutrina vem da Bíblia. Mas por que nós falamos do batismo com o Espírito Santo? Porque a Bíblia também fala do batismo nas águas. Então, Amadeu, são duas doutrinas do Novo Testamento. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que está no Velho Testamento, pelo profeta Joel, derramarei do meu Espírito, mas que vai ser cumprido no Novo Testamento. Da mesma forma, o batismo nas águas, ele surge como uma experiência no ministério do profeta João Batista. João Batista começa a batizar, mas é no ministério de Jesus
que vai nascer a doutrina do batismo nas águas. Quando o Senhor fala aí de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem algumas diferenças básicas aqui. O batismo com o Espírito Santo é necessário para que o salvo tenha a sua vida transformada. E é no batismo das águas que ele vai dar o testemunho dessa vida transformada. Então são batismos que eles se completam. No batismo com o Espírito Santo é onde o homem vai levar o homem a uma experiência de um novo nascimento, de uma transformação. O batismo nas águas é esse testemunho desse novo homem que nasceu. É um ato simbólico publicamente que o velho homem que ele fora vai ser sepultado nas águas do batismo e que o novo homem está saindo. Um outro ponto interessante aqui, encerrando, é que o batismo com o Espírito Santo é um ato soberano de Deus. O batismo nas águas é uma decisão do homem. Exato. O batismo com o Espírito Santo, Deus decide quem batizar, como batizar e aonde. Cabe ao homem buscar isso, pedir isso. Mas é o Senhor que vai ou não batizar. O batismo nas águas é diferente, a decisão é do homem. Você vai ter um batismo, dia tal, em tal lugar, e ele toma a decisão ou não de assumir publicamente a sua vida na presença do Senhor. Os irmãos perceberam então, né? Então, o pastor Marcelo falou de dois pontos muito importantes, né, Sérgio? O batismo nas águas é uma decisão do homem, né? Okay. Ele opta por aquilo, né? O desejo dele, do novo nascimento, como você falou. E o batismo com o Espírito Santo, você falou que é um complemento, né? Que é aquilo que é... É um ato soberano de Deus na vida dele. Para a transformação do homem. Exatamente. Agora, interessante, Marcelo, que há uma coisa, e isso que impacta muito, até para os irmãos que nos veem, que nos assistem, ou que podem até ter dúvida a respeito disso. O livro de Atos, que é, né, a síntese da primeira igreja, do início da igreja, podemos assim dizer, quando fala do batismo com o Espírito Santo, quer dizer, primeiro ele fala da promessa, isso que eu vou passar para você continuar. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Amém. Aí veja que ponto interessante para mostrar, porque alguns teólogos, estudiosos, partiam da exegese do texto dizendo que o batismo com o Espírito Santo foi um acontecimento isolado no Pentecostes. Né? Mas esse texto lá do início diz assim: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Veja só. No mundo todo. Mundo todo. Veja só. Ele fala de Samaria e Jesus tinha proibido os apóstolos de tomarem o caminho dos samaritanos. Quando Jesus diz: olha, vocês não vão tomar o caminho dos gentios, a orientação de Jesus para os 12 em Jerusalém. Né? A missão de vocês vocês não vão tomar o caminho dos samaritanos, vocês não vão aos gentios. Entendeu? Vocês vão à casa de Israel. Quer dizer, a missão deles era dentro de Israel, diferente do que acontece depois com Paulo. Por isso a maior experiência de batismo com o Espírito Santo depois é com Paulo. Aí vem confins da terra. Porque se fosse assim, eles não podiam confins da terra, nós somos confins da terra. Não é? Nós somos confins da terra. Lá do Oriente para cá, nós somos novo mundo, nós somos confins da terra. Entendeu, Marcelo? Então, para mostrar... Exatamente. Que há uma diferença, sim, entre essa bênção... Pode falar, Sérgio. É porque nós estamos falando da continuidade do batismo no Espírito Santo. Eu vou devolver aqui para o Marcelo, que nos alcançou, porque você citou o texto: vão receber o batismo com o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, ou seja, o batismo com o Espírito Santo também
é um preparo para testemunhar, levar o evangelho. Os confins da terra, quantos séculos levaram para ser alcançados por esta mensagem? Foram séculos. Verdade. Mais de 1000 anos, alguns lugares. Então acabou, não, aquela promessa que foi feita para Samaria, para a Judéia, etc. Mas ela continuaria como continuou Confins e da prosseguiu terra. nos confins da terra. É o ato profético do O Espírito ato Santo. profético. O Espírito Santo já sabia que existia a América do Sul, América, já sabia África, disso. tudo. Ah, vocês não entendem isso não, isso é uma coisa que vai acontecer depois, mas vai chegar lá. Exato, e você vê que não foi um ato isolado, porque depois do Pentecostes, muitos anos depois, Paulo é batizado com o Espírito Santo. Depois, muitos anos depois, Cornélio é batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, aí já vai para quase 20 anos depois do Pentecostes. Então você vai ver que houve a continuação, ele se estendeu. Há muitos relatos, por exemplo, da Igreja das Arenas, da igreja de Esmirna, do sofrimento, de batismo com o Espírito Santo. Amém. Enquanto alguns irmãos estavam morrendo, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então a palavra é muito clara sobre isso. Que o Pentecostes, a operação que se deu no dia de Pentecostes, ela se estende sobre a vida da igreja. É por isso, vou passar agora para você, é por isso que as 7 cartas, Exatamente. em todas as 7 cartas, há uma citação no final de cada carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça Amém. o que o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas aí, havia muita interpretação de texto, dizendo que as denominações todas iam ouvir a voz do Espírito Santo. Não é nada disso. Igreja é igreja, igreja é povo. Quando ele fala igrejas, são as 7 igrejas. As fases. São as fases da igreja, em todos os períodos do histórico e profético da igreja, desde a primeira igreja até a última igreja. Então isso é muito interessante e importante, isso que o Marcelo colocou a respeito do batismo com o Espírito Santo. Está até mostrando, Marcelo, depois eu gostaria, vou voltar para você, um assunto que você dá lá no Manaim, pelo menos vocês que dão batismo com o Espírito Santo, sobre esse texto que eu citei e aquela parábola da candeia que está muito ligado a essa experiência. Vou voltar para você. Mas, Sérgio, eu queria te fazer agora uma pergunta. Tá? Marcelo falou que há uma diferença entre batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Ele fez uma diferença muito didática. O batismo nas águas é uma decisão do homem, é uma opção do homem. O batismo com o Espírito Santo é uma prerrogativa de Deus. Ok. Né? É da como diz Da economia. Assim, da economia dele, do Ele é arbítrio, quem batiza. o arbítrio dele. Muito bem. Dentro disso, que é uma discussão também que existe dentro dos grupos evangélicos, por que nós não batizamos as crianças? Porque, em linha com o que o Marcelo disse, do que é o batismo nas águas, o que é o batismo com o Espírito Santo, e aqui tem um texto, quando João Batista começou a pregar, ele dizia, no deserto, arrependei-vos. E as pessoas iam confessando e eram batizadas no Rio Jordão. Portanto, o batismo nas águas, essa decisão, exige a consciência do pecador. Como é que uma criança de 2 meses, de 1 ano, de 5 anos, de 8 anos, enfim, pode ter consciência e decidir a respeito daquilo que essa criança sequer sabe exatamente o que significa? A criança tenra, então, não tem nenhuma ideia. Portanto, o batismo nas águas, ele tem que ocorrer na vida de alguém que pode conscientemente confessar. Eu sei o que é pecado, eu sei o que é santo, o que é profano, eu sei que Jesus perdoa, eu me arrependo, eu confesso e quero declarar publicamente. Isso não é aplicável com uma criança. Por isso que, quando um casal na igreja tem um filho, né, com
2 meses, 3 meses, aí depende da situação, da saúde do bebê, enfim. Os pais levam aquela criança à igreja para, numa atitude dos pais, não é da criança, apresentar ao Senhor, que significa o quê? Nós estamos nos comprometendo diante dos céus e da terra em criar o nosso filho no caminho, a ensinar a palavra, a trazê-lo para o culto. Ô Sérgio, isso está até muito claro. Eu costumo dizer o seguinte, o Novo Testamento é a base da igreja, né? Do ensino da igreja. Claro. Até porque o próprio Jesus, isso acontece com Jesus. Quando ele era, né? Quando ele nasce, logo com 8 dias. 8 dias de idade, o que Maria e José fazem? Vão ao templo. Isso. E lá tem Simeão e Ana, não é que estão lá? Então o que Simeão faz? Ele apresenta o menino Exatamente. ao Senhor. Né? Ok. Os pais apresentaram. Os pais apresentam, né? Do mesmo jeito que Ana levou lá Samuel diante do E Jesus só foi batizado na fase 30 adulta. anos. Aí entra aquele tema que a criança está no estado da inocência, Exato. onde o pecado não é imputado a ela. Por isso eu falo assim, dos tais é o reino de Deus. Então a criança, quando sai do estado de inocência, que foi o que o Sérgio falou, e entra no estado de consciência, aí o pecado passa a ser imputado. Claro. E aí ele pode fazer escolhas. Então aí ele precisa do arrependimento, precisa aceitar o Senhor e declarar no batismo que ele teve essa vida entregue ao Senhor. Eu não vejo assim, quer dizer, eu acho isso de uma clareza bíblica, assim, notável. Não há como você... Não teria por que haver Claro. discussão sobre o assunto. Não há discussão sobre plausível isso. sobre isso, não. Sobre isso. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Aí você vai ter que se virar aqui para responder. Então você disse que, como você fez a diferença do batismo, nas águas do batismo do Espírito Santo, que o Marcelo, né, relatou aqui, batismo nas águas, aquilo que você falou, dependência do homem. E eu pergunto, e a criança pode ser batizada com o Espírito Santo? Para você, depois o Marcelo pode comentar. Claro que pode. Criança, o idoso de 100 anos, a criança de 3 anos, de 5 anos. E quantas experiências nós vimos e vemos de crianças que evidenciam que aquele selo do Espírito Santo aconteceu em suas vidas. Porque, como o Marcelo disse, é um ato de Deus que ele realiza sobre quem ele quer, como e quando ele quer, onde ele quer. Então, a criança, sim, pode ser batizada com o Espírito Santo. Muito interessante isso, né? Agora, Marcelo, voltando para você dar continuidade ao assunto que você entrou, vocês falam muito lá no... É um assunto também que o Sérgio falou no início, depois eu queria que você falasse sobre isso. Ok. Que é a terceira pergunta que eu vou fazer para você. O batismo do Espírito Santo, quando vocês dão no Manaim, vocês aplicam muito a parábola da candeia. Exato. Né? Dá uma colocaçãozinha para nós aqui sobre essa candeia acesa aqui nesse momento, né? Na hora da noite, como é que é isso? Exato. A parábola da candeia, ela é muito aplicada ao batismo com o Espírito Santo, a candeia sendo o homem, que é de barro, que encaixa justamente na mão. Então você enche com azeite e depois a chama é acesa. Por isso você fala assim, e vós sereis batizados. Aquele que vem após mim, João disse, irá vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o óleo e o fogo. Amém. Então é a pessoa que ela recebe a bênção do Espírito Santo e ela vai ter evidências que foi batizado com o Espírito Santo. Porque o óleo é interno, é interior, mas a chama é exterior. Então a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, haverá na vida dela evidências desse batismo, evidências exteriores. A mudança da forma de falar, a mudança no comportamento, no testemunho, um velho homem que morre, o novo homem
que surge. Ou seja, né, Amadeu? Não há salvação sem transformação. Claro, claro. Não há salvação Sem sem novo transformação. nascimento, não é isso? E é até importante em relação ao batismo nas águas, aquela frase antiga, né? O batismo não faz o cristão. Ele tem que ter convertido para ser batizado. Amém. Não é Certo. verdade? Então, ali a Candeia acho que fala muito bem sobre isso. O receber o óleo no interior, que é uma transformação interior. Mas, de alguma forma, isso vai ter evidência, que é esse fogo. Que, às vezes, é os dons espirituais que vão surgir, é um testemunho que vai surgir. Então, acho que esse é um ponto interessante. Eu quero contar uma experiência que é atual, recente. Uma pessoa, há muitos meses, frequentava a igreja em que eu estou como pastor. Estava lá, domingo, um dia, outro, gostava, pedia oração. Está tudo certo. Mas agora deve ter uns 1 mês e meio, 2 meses. Esse homem foi batizado com o Espírito Santo. Amadeu, a vida desse moço mudou no fogo, ou seja, aquilo que é exterior, e nós imaginamos que o interior muito mais, mudou completamente, acabou aquela frequência ocasional. Esse camarada agora não vai apenas a todo culto, ele vai a todo culto profético. Tem visita, tem limpeza, ou seja, ele quer ficar na igreja o tempo inteiro. Então, essa é uma evidência. Esse camarada foi transformado. É porque esse fogo exterior, essa chama, na verdade, é luz. É luz, exatamente. Você passa a ter uma luz, passa a ter um brilho que você não tinha antes e que todos vão perceber. Agora, Amadeu, se me permitir, eu usei a palavra evidência do batismo com o Espírito Santo, e aí tem aquela doutrina pentecostal de dizer que só existe batismo com o Espírito Santo Quem fala língua? se houver evidência do dom de línguas estranhas. E assim, é também uma base muito segura sobre isso, que não é que por exemplo, Jesus foi batizado com o Espírito Santo e não falou línguas. Paulo foi batizado com o Espírito Santo e não falou línguas. Ananias chega, ora por ele, fala assim, ele foi batizado e não falou em línguas. E tem um texto muito bom de Paulo, que ele fala assim, falam todos em línguas? Tem todos interpretação? Não. Mas cada um terá dons para a edificação do corpo. O corpo da igreja, né? Então, essa doutrina realmente não encontra base bíblica, né? Mas para concluir aqui agora, nós estamos quase no nosso limite, eu queria que Sérgio falasse. Sérgio, e é um assunto muito importante na igreja, vocês, a igreja também sabem disso. As pessoas às vezes são batizadas com o Espírito Santo e à medida que o tempo vai passando, há uma certa acomodação. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo há 10, 15 anos atrás e tal, e aquilo. Aí as pessoas falam, né? Isso é uma discussão. Não, será que a pessoa precisa de um renovo do batismo com o Espírito Santo? Como é que é isso? As pessoas se acomodaram, o batismo com o Espírito Santo está lá esquecido. Me dá uma palavra sobre isso, Sérgio. O que você falaria para a igreja hoje, aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo há tanto tempo, mas parece que há uma certa acomodação. O que você diria isso? Porque nós estamos falando a nível de igreja. Foi citada aqui, ou foi citada a parábola da candeia, do óleo, do fogo. Então, nós somos candeias. Nós recebemos o óleo. Mas aquelas 5 virgens, as 10, aliás, tinham que ter a reserva do óleo. Essa reserva, com o tempo, pode diminuir ou até acabar. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz, não extingais o Espírito. Então, o Espírito Santo ele tem que ser cuidado em nós. Como? Na oração, no jejum, no corpo. Eu vou para o seminário, eu vou para a escola bíblica, eu oro, eu leio a palavra, eu louvo. Então, tudo isso mantém o Espírito Santo em nós. E quando Paulo escreve a Tito, ele fala da renovação do Espírito Santo. Se você hoje, senhor ou senhora, se ressente da ausência ou da diminuição do Espírito Santo, é tão simples ter essa abundância de volta. Busca o Senhor agora, onde você está. Você vai buscar, clamar, e Ele quem vai te visitar. Exatamente. Nós estamos encerrando essa primeira parte desse tema aqui com os nossos irmãos, mas nós vamos voltar numa segunda, ainda sobre o batismo com o Espírito Santo,
e um assunto mais importante para a igreja, mas vamos encerrar essa primeira parte. Pastor Marcelo Paz do Senhor a Ferreira, todos. Pai do Senhor, Pastor Pai do Sérgio, Senhor. Pai do Senhor. Próxima semana nós estamos de volta, aí vamos falar sobre, ainda concluindo esse assunto de batismo com o Espírito Santo e a igreja. Glória a Jesus! Nós somos privilegiados de estarmos em contato com a Palavra de Deus. Nós vamos agora encerrar o nosso culto
prestando a Deus uma glorificação. Te convido a mais uma vez fechar os olhos para nós encerrarmos esse culto na presença do Senhor. Nosso Deus, nós oramos a Ti, gratos por todo o ensino que nos foi ministrado nessa oportunidade. Te glorificamos, Senhor, porque a Tua palavra nos enriquece, nos faz crescer. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja nos nossos dias. Entregamos a Ti a nossa adoração e em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. O nosso culto está assim encerrado. Antes de finalizarmos, quero só mais uma vez deixar aqui o QR Code para que o senhor, a senhora, compartilhe a sua experiência com este programa, com este culto ou qualquer outro culto que você tenha participado conosco. Nós temos agora também um outro QR Code para você que está fora do Brasil e deseja uma assistência, um atendimento, um esclarecimento de alguma coisa. Por fim, nós temos o QR Code do 0800, que é o nosso atendimento pastoral 24 horas. Qualquer dia da semana, qualquer horário, você pode ter assistência de um dos nossos pastores que estão de plantão, aguardando o seu telefonema. Sendo assim, nós encerramos aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus.